Shalom, queridos alunos, é um grande prazer poder retomar as nossas atividades acadêmicas com cada um de vocês nesse primeiro semestre de 2023 com a nossa nova disciplina, História da Igreja. Queridos, parabéns, né? Nós encerramos História de Israel com muito conteúdo, passamos aí um período de 30 dias, né? Julho de férias. Acredito que foi bom, porque esse primeiro semestre foi um pouco puxado para os meus alunos à distância, como para os meus alunos presenciais também. E Deus tem sido muito bom. Agora vamos até dezembro a todo vapor, queridos. E eu também quero parabenizar alguns dos nossos bacharelandos da modalidade à distância. Tem alunos que já fez quase 10 disciplinas e estão com excelentes notas em todas, né? Sempre atento nos prazos e fazendo os áudios. O áudio é uma maneira muito interessante de conseguirmos observar o quanto vocês estão compreendendo do conteúdo. Então, parabéns, eu desejo que vocês continuem dedicados da mesma forma que vocês foram do primeiro semestre, que nesse segundo semestre vocês continuem dedicados e que esse conhecimento possa proporcionar muitas portas abertas, assim como a possibilidade de vocês irem muito mais longe no ministério e na vocação de vocês. Então, queridos, História da Igreja, aula 1. Para começar essa aula, tem alguns livros que eu vou estar indicando e também vou estar disponibilizando pelo menos uma obra para vocês no grupo de WhatsApp. Bem, uma das obras que eu quero indicar é a introdução do Novo Testamento, do Coester, da editora Paulus, porque quando falamos de história da igreja, a maior fonte bibliográfica, o melhor referencial teórico é o livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, para compartilhar conosco conhecimento relacionado à história da igreja no que tange às origens. É o livro de Atos dos Apóstolos que nos apresenta a origem da igreja e a origem do cristianismo. Vale a pena salientar que essa disciplina, algumas faculdades chamam de História da Igreja, outras chamam de História do Cristianismo, e parece que eles tentam trabalhar uma ideia de que é a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa, né? A história, o cristianismo, ele pode ser adotado como o início de uma nova religião. A igreja tem que se analisar, e nós vamos ver isso nessa aula. Tem que se analisar, visto que o cristianismo começa primeiro que a igreja. É um pouco estranho isso, porque quando pensamos em nossa contemporaneidade, geralmente ligamos cristianismo à igreja. Mas quando o cristianismo surge, não existe igreja. Então o cristianismo, ele inicia primeiro e depois existem alguns processos de formação da igreja. Vale a pena salientar, queridos, que, bem, eu ia falar dos livros. Então, primeiro eu indiquei o Coester. Eu acredito que é um livro interessante para a história da igreja. Depois tem vários outros livros, tem até um livro da editora CPAD que é muito bom, História do Cristianismo, da editora CPAD. Então, tem muito material no que se refere a isso. Quando falamos de história da igreja, também tem que se averiguar o período, tá? Visto que nós temos a história da igreja no cristianismo primitivo, isso vocês podem anotar. História da igreja do cristianismo primitivo, que vai do século I
onde a maior fonte é o livro de Atos dos Apóstolos, ao século IV, onde nós temos as obras patrísticas, ou seja, os pais apostólicos produziram o referente material relacionado ao cristianismo do segundo século. Então, nós podemos consultar as fontes bibliográficas que apresentam o pensamento dos discípulos dos apóstolos de Jesus Cristo: Policarpo, Irineu, Tertuliano, o Justino e etc. Vai embora. Então, é preciso averiguar o período da história da igreja. Estou falando de cristianismo primitivo? Beleza, é o primeiro período. Agora, o cristianismo primitivo ele tem que ser dividido em cristianismo de origem, que é o cristianismo que está no livro de Atos dos Apóstolos, e do segundo século ao quarto século é o cristianismo patrístico, onde os pais apostólicos produzirão propriamente o seu conteúdo. Este conteúdo, ele geralmente não é tão simples o acesso, porque não é fonte canônica. Existem muitas cartas e muito conteúdo de produção literária produzido pelos discípulos dos apóstolos, os chamados de pais da igreja ou pais apostólicos, e esse conteúdo é chamado de produção literária patrística. Então, a produção desse grupo não é de tão fácil acesso. Talvez você precisa de um livro que vai te direcionar sobre as cartas dos pais da igreja, sobre a produção literária que o cristianismo, que estava por trás da canonização do Novo Testamento, resolve não canonizar este material. Esse material fica visto como um material para o estudioso moderno, como um material apócrifo, né? Mas que naquela época não era bem apócrifo, era um material produzido por um pai da igreja de grande influência, e aquele material direcionava a conduta cristã e as exortações dentro do grupo que tinha aquele autor daquela produção literária como uma peça importante, uma peça de influência. Ou seja, o testemunho de Policarpo, quem escreve sobre Policarpo, né? Nós temos uma obra de importância que também seria a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele apresenta com muito detalhes várias questões relacionadas ao cristianismo primitivo, sendo cristianismo de origem e cristianismo patrístico, nesta obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Então, queridos, vale a pena fazer um certo investimento em material de história do cristianismo, para que vocês tenham acesso e vocês tenham esse material em vossas bibliotecas. Tudo bem? Até aqui? Então, queridos, história da igreja. Primeira coisa, período eclesiástico, período da igreja chamado de cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo é dividido em cristianismo de origem, que são os primeiros 100 séculos da igreja, onde nós temos as maiores fontes no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o surgimento do cristianismo, né? Então, o que é o cristianismo? O cristianismo, na verdade, é uma interpretação que os judeus fazem dos seguidores de Cristo, porque Jesus não é o fundador do cristianismo. Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, ele nasce em Israel, ele vive num ambiente judaico e sinagogal, participa dos cultos da sinagoga, e ele, de forma nenhuma, ele tenta destituir o judaísmo e apresentar uma outra religião.
Os seus ensinamentos, eles são ensinamentos a partir do judaísmo. No entanto, é um judaísmo a partir de uma releitura. Enquanto o judaísmo tem integrantes como fariseus e saduceus, que quando lhe convém, eles citam a lei, né, a Torá, numa ideia de Moisés como autor, eles citam a Torá quando lhe convém, às vezes para efetuar a morte do outro. Por exemplo, a adúltera. Essa mulher foi pega em adultério, Jesus. Vamos fazer o quê? Então, pela lei, se é uma interpretação mais tradicionalista, dentro de um viés saducaico ou farisaico, apedreja até matar. Porque a lei, a Torá, lida com o adultério a partir do apedrejamento e do assassinato. A punição por esse ato pecaminoso, que também era uma espécie de crime entre os israelitas, seria a própria morte. E aí nós temos Jesus com uma releitura do judaísmo, porque ele diz o que nunca ninguém disse na história do judaísmo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma outra questão, o sábado, o Shabat em hebraico, Shabat. O Shabat, ele era algo para o descanso, né? A dedicação à vida religiosa no templo. E Jesus, ele também faz uma releitura do sábado. Ele disse: um animal cair em um buraco e se for dia de sábado você não vai tirar. Ou seja, é necessário você fazer coisas boas no sábado. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A forma como eles estavam interpretando, Jesus ele propõe uma outra interpretação. E os seus ensinamentos, que são reinterpretações do judaísmo neotestamentário, são novos direcionamentos de conduta, de comportamento para os seus talmidim. Em hebraico, talmid, aluno ou discípulo, talmidim, alunos ou discípulos. Então nós temos em Jesus, na pessoa de Jesus, um judeu rabino que ensina a Torá a partir de releituras da Torá. A partir de releituras da Torá. Temos a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, os discípulos de Jesus se reunindo no cenáculo, tendo uma experiência pneumática e após essa experiência partindo para uma espécie de evangelismo, anunciando entre os judeus que Jesus era o Messias. Em grego, Jesus é o Cristo. Em hebraico, Jesus é o Messias. Então, eles estavam andando por algumas localidades da Israel do período neotestamentário e ensinando para os próprios judeus: não peça para Yahvé enviar o Messias. O Messias já veio, o seu nome é Jesus. E assim eles testificavam dos feitos de Jesus e afirmavam que ele era o Christos. Em grego, ele era o Cristo. Na expansão desse ensinamento de Jesus ser o Christos, o Cristo, esses que pregavam o messianato, a cristiandade, a cristianização na pessoa de Jesus, eles são chamados de cristãos. Então temos no livro de Atos dos Apóstolos a primeira vez que o grupo é chamado de cristãos. Então esse grupo seguidor de Jesus, que reinterpreta os ensinamentos de Jesus, são chamados de cristãos. Aqui nós temos a origem do cristianismo. Ainda não temos a origem da igreja. Tá, e como que se dá esse processo?
é simples, queridos. Após esse grupo ter uma identidade, esse grupo ser chamados de cristãos, o objetivo maior deles, a princípio, não era colocar uma bandeira e dizer que o judaísmo era uma falsa religião e o cristianismo era a religião verdadeira. O foco deles era pregar que Jesus era o Cristo. Então ele sai anunciando isso. Ele sai anunciando. E temos Atos 16, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele inicia o seu trabalho missionário em Filipos. Nós temos ele pregando na beira do rio para algumas mulheres. Ali, esse ajuntamento poderia ser uma eclesia. Eclesia é a palavra grega para reunião, para assembleia. Então ali nós teríamos uma espécie de igreja, não com formato predial ou com formato de tenda, porque a igreja não surge assim. A eclesia, a igreja, surge com reuniões de pessoas que se juntam em lugares específicos a fim de ouvir um pregador que faz uso dos ensinamentos de Jesus e aplica aqueles ensinamentos para a realidade cotidiana do povo, que não era uma realidade boa, porque o Império Romano estava subjugando eles. Não era uma realidade fácil, queridos, era uma realidade muito complicada. Mas, com toda essa questão, eles aplicavam os ensinamentos de Jesus para que eles também pudessem suportar os seus desertos mediante a dominação do Império Romano. Nós temos a Lídia, vendedora de púrpura, convidando Paulo e Silas para irem até a sua casa. Então, o caminho de ir para a casa da Lídia, ir à casa da Lídia e pregar para os seus familiares na casa, seria uma outra eclesia, seria uma outra igreja, um ajuntamento com a finalidade de se ouvir a palavra. Então, nós temos a beira do rio, nós temos a casa. Atos 17, Paulo desembarca em Atenas, prega nas sinagogas. Aí a sinagoga talvez seria difícil chamar de uma eclesia cristã, porque a sinagoga já era um espaço rotulado. A sinagoga era um espaço cultico para ser usado no sábado para as interpretações judaizantes. Tudo bem. Paulo e Silas agora vão para a praça, pregam na praça. Tudo bem. A praça pode ser uma eclesia, uma reunião onde se juntava pessoas para testificar de Jesus como o Cristo. Paulo é convidado para ir no Areópago, um dos lugares de Atenas que discutia-se sobre as questões das divindades olimpianas, os filósofos, e ele prega ali no Areópago. A sua estadia no Areópago, pregando Jesus como Cristo, ali nós temos também uma eclesia, uma reunião no objetivo de um pregador testificar da cristiandade de Jesus. Então, queridos, Atos dos Apóstolos traz a história do cristianismo e Atos dos Apóstolos traz a história da igreja. A igreja, quando ela começa, ela nada mais é do que reuniões culticas onde um pregador testifica da cristiandade, testifica da messianidade de Jesus. E isso era testificado na beira do rio, em praças, em casas ou em lugares específicos. Então, como começa a igreja? Qual foi a primeira igreja do mundo? Vai saber. Por que, professor, vai saber? Porque o livro dos Apóstolos,
o livro de Atos não especifica qual foi a primeira igreja do mundo. Porque a primeira igreja, na verdade, são essas reuniões culticas em localidades. E aí, queridos, nós temos que entender quando os discípulos de Jesus, eles ainda não são interpretados como cristãos. Os discípulos de Jesus, em algum momento, eles ainda são interpretados como israelitas, a Palestina da época de Jesus, e judeus que viviam preceitos do judaísmo de um rabino chamado Jesus. Quando eles são chamados de cristãos, já é um outro divisor. Porque o título de cristãos, ele será um elemento primordial para a futura separação do cristianismo do judaísmo. A princípio, pensar nos apóstolos de Jesus como cristãos ainda era um grupo que fazia parte do judaísmo. Porque o judaísmo, eu vou dar um exemplo para vocês, o cristianismo hoje, ele é muito fatiado, ele é uma pizza muito fatiada. Tem a igreja metodista, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional, congregação, cada um pensa de um jeito. Tranquilo. Então o cristianismo contemporâneo, ele é uma pizza muito fatiada. Na época do livro de Atos, o judaísmo era uma pizza muito fatiada. Então você tinha essênios, fariseus, saduceus, zelotes e vai embora. Você tem vários tipos de judeus e a princípio o cristianismo, ele seria um grupo do judaísmo. Só que o cristianismo, ele vai caminhar para uma separação, o corte do cordão umbilical, e as pessoas não teriam mais como interpretar o cristianismo como uma faceta do judaísmo. E a principal coisa que contribuiu para que o cristianismo viesse a ser um grupo cristão independente do judaísmo foi a interpretação cristológica pelo qual alguns cristãos de origem grega interpretaram Jesus na mesma natureza divina dos seus heróis, como Perseu, Hércules e Aquiles. Esses que na mitologia grega eram semideuses. E esse grupo é um elemento contribuidor para uma nova interpretação messiânica na figura de Jesus. Qual? Que Jesus não poderia ser um ser humano normal. Ele era um semideus. Quando os cristãos gregos trouxeram a interpretação de Jesus ser semideus e o evangelho de João ajudar, porque o evangelho de Mateus dá uma genealogia humana a Jesus, assim como o de Lucas. O joanino, ele já diz, em princípio era o Logos e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ou seja, ele estava no princípio com Deus, ele antes que tudo fosse, ele já existia. Já é uma concepção de sempre eternidade relacionado à figura do Logos, que para João era Jesus. Assim, queridos, caminhando então para a nossa finalização, o cristianismo se inicia a partir de um grupo que seriam os seguidores de Jesus e os novos adeptos. Esses cristãos pregam em beira de rio, praça, casa, em localidades. Essas localidades são chamadas de eclesia. Essas são as primeiras reuniões culticas ou a primeira igreja. E nesse período ainda não existe um espaço institucionalizado chamado de igreja. Tudo bem até aqui? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Shalom e até a próxima aula.